TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, boa tarde, direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis. Começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 4 de julho. E olha só, nós começamos agora, é claro, a nossa edição de sábado, que vocês já sabem é um pouco diferente do restante da semana. É focado apenas nas entrevistas que aconteceram durante e justamente esse período aqui no Correio Petropolitano Debate. Na edição de hoje, o diálogo, ou seja, as nossas entrevistas, vão ter o objetivo de destacar a ordem de músicos do Brasil e reforçar os diferentes estilos musicais oferecidos na Escola de Música Santa Cecília e também de valorizar a odontologia na Unifase. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e dessa vez estamos aqui ao vivo com o Thiago Braga, presidente da Ordem dos Músicos do Brasil aqui do Rio de Janeiro, que veio conversar um pouco com a gente. Tudo bem, Thiago? Seja bem-vindo. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, ouvintes da TV Correio da Manhã. É um privilégio estar aqui fazendo parte desse debate, dessa pequena entrevista, né, meu irmão? Obrigado pelo carinho, viu? Também é um prazer receber você aqui. É muito bom a gente falar de música, falar de cultura de verdade. Um ponto importantíssimo que é sempre importante de ser destacado. Mas antes da gente falar especificamente da música, especificamente da ordem, queria que você fizesse uma pequena apresentação para o nosso público, contasse um pouco da sua história. Me chamo Thiago Braga, nordestino, Campina Grande, Paraíba. Estou presidente da Ordem dos Músicos. A minha eleição foi no dia 28 de outubro de 2025, ano passado, né? Lá na Sala Cecília Meirelles. Foi um baita de um evento, né? Hoje a gente conta a nossa diretoria com Alex Gonzaga, da banda Novo Som, e o Wanderson, meu vice-presidente, né? Perfeito, Thiago. E a gente pode estar falando da ordem, mas muitas das pessoas não conhecem. Então eu queria que você explicasse um pouco do que é a Ordem dos Músicos do Brasil. Vamos lá, Hugo. A Ordem dos Músicos ela é uma autarquia federal fundada em 1960 por lei pelo presidente Juscelino Kubitschek, e a Ordem dos Músicos ela tem a finalidade de cuidar do músico, né? Então, assim, a gente teve um histórico muito ruim durante 20 anos, a Ordem dos Músicos, parada, estagnada, ela só sabia bater no músico. E quando eu assumi com esse desafio de mudar a Ordem dos Músicos, não bater no músico, pelo contrário, quem bater no músico, ele é punido. Então, assim, a nossa nova diretoria, a nova cara, a gente hoje é cuidar do músico, né? Oficialmente cuidar do músico, né? Ela hoje administra o músico. Para você ser médico, você precisa da sua carteira profissional de médico. Para você ser advogado, você precisa da sua OAB. E para você ser um músico profissional, claro que assim, hoje tem uma DPF de 2019, que a Suprema Corte fez exatamente por esses resquícios ruins da ordem bater no músico. Essa DPF tirou a obrigatoriedade de você ser músico, mas eu pergunto sempre, né? Como é que você vai provar que você é músico profissional se você não tem a sua carteira? Que eu, para qualquer lugar que eu vou, eu utilizo a minha carteirinha de músico profissional como a minha identidade. Então, ter essa obrigatoriedade, você não é obrigado a ter mais nada, mas como é que eu vou provar que eu sou músico profissional? Perfeito, até um ponto bem interessante da gente destacar, da gente entender, porque, como eu já havia dito, muitas das pessoas não conhecem a ordem, não conhecem a atuação e muitas das vezes nem sabem que para um músico, ser considerado um músico profissional, precisa ter esse reconhecimento por parte da ordem, anteriormente por parte da ordem, depois sem essa obrigatoriedade exata, mas ainda assim, muitas das pessoas não sabem que você precisa de documento algum. É muito interessante porque, desse ponto, assim, a pessoa realmente se coloca numa posição de segurança, né mesmo? Consegue provar oficialmente a sua atuação. Sim, exatamente. E assim, como torna a falar novamente sobre o histórico ruim da ordem, né? A ordem ela teve esse histórico ruim, e a gente está mudando esse histórico ruim exatamente por causa disso. Hoje, o meu mandato ele se torna em prol do músico, né? Então, a gente teve um fato que aconteceu há um mês atrás, de uma cantora estar cantando lá no Largo do Machado, no centro do Rio de Janeiro, e um cidadão passar, agarrar ela e dar um soco nela, ao mesmo tempo
A minha equipe do meu setor jurídico entrou em contato comigo, eu pedi ao setor jurídico, eu falei, faça acompanhamento dessa senhora, ela é música, ela está fazendo a expressão dela, a arte dela, ela cantar. E a gente foi ver que ela tinha a carteira da Ordem dos Músicos, né? Estava desatualizada, a gente foi, reformulou a carteira dela. Então, eu entrei em contato com o secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, com a Secretaria da Mulher, por ela ser uma senhora idosa também, e a gente fez todo esse aparato e amparou ela por lei. Então, assim, você, músico, que pensava que a ordem não estava mais ativa, ela está ativa e está em sua defesa. Perfeito, é até interessante a gente entender essa questão do apoio, não apenas da oficialização, mas de dar uma segurança para esse Jurídico, músico, uma sim. segurança jurídica, Sim. dar todo um apoio por trás, um apoio legislativo, justamente para ter essa proteção do músico, para ser um trabalho em benefício desse músico, que é uma categoria que muitas das vezes, como você disse, acaba sendo vitimizada em situações muito complicadas, como dessa agressão completamente sem sentido, nenhuma agressão justificada, vale destacar, mas que, nesse caso, é ainda mais sem justificativa e que, dessa maneira, a pessoa consegue ter essa segurança, consegue ter todo esse aparato trabalhando em pró dele. Sim, é exatamente isso, né? Porque eu fiz uma matéria exatamente lá no nosso perfil do Instagram da Ordem, falando exatamente sobre isso, que eu não vou tolerar dentro do Estado do Rio de Janeiro nenhum músico ser agredido, nenhum músico ser xingado, intolerância de hipótese alguma religiosa, seja ela qual for. Meu mandato é exatamente defender a classe musical. Ah, mas presidente, um dia a ordem... Irmão, esquece o passado, vamos vivenciar do presente. Se um dia a ordem foi assim, foi, não mais. Perfeito. A gente não consegue alterar o passado, É. mas é claro, a gente consegue construir um futuro de uma maneira melhor, um futuro de uma maneira mais segura. E é importante destacar, Thiago, que quando acontece essa proteção dos músicos, seja pelo meio jurídico ou de qualquer outra maneira, a gente está protegendo a cultura como um todo. Sim. A gente está protegendo a expressão artística, Sim. a gente também está protegendo a história da população e é um ponto importantíssimo da nossa sociedade. A gente tem que resgatar e valorizar a nossa história, não de maneira alguma deixar ela para trás, não é mesmo? Exatamente, irmão. E assim, a ordem, a OMB, ela ressuscitar, conforme a gente fala das cinzas, o Fênix, né? Tirar esse histórico ruim e mostrar para o músico que a gente está atuante, por exemplo, tirando a capital do Rio de Janeiro, somos 60 mil músicos espalhados pelo estado todo. Tirando a capital, Petrópolis, conforme eu sempre falo, a cidade serrana, cidade imperial, nós temos 10 mil músicos inscritos. Hoje, ativos, nós temos 100. E hoje o presidente está aqui visitando quarta e quinta, né, que foi um programa que eu fiz, um músico perto de você, a ordem perto do músico, né? Então, para mim foi assim, um privilégio de estar visitando aqui Petrópolis como primeiro lugar desse programa que eu fiz, que do nosso governo a gente está fazendo isso daí, porque hoje a gente tem uma sede aqui, localizada na rua 16 de março, no edifício Fênix, eu acho, acredito que é isso, mas qualquer dúvida que alguém tiver, entra lá no nosso site, ombrj.org.br. Você hoje em dia você está afiliado, então eu vim aqui ontem reativar essa nossa sede aqui, porque eu falei, gente, a gente está falando de 10 mil músicos perdidos. Então trazer esse músico, a cultura novamente, né? Daqui a pouco eu vou ter uma reunião com o secretário de Cultura para a gente estreitar esse laço e falar assim, vamos trabalhar em prol do músico local e do músico do Rio de Janeiro. E eu queria perguntar como é que é a importância justamente do músico petropolitano, desses 9.900 que estão inativos aqui na cidade, qual é a importância deles procurarem a ordem para conseguir regularizar essa situação, para poder ter uma atuação ativa na ordem novamente? Então, Hugo, hoje a importância, hoje você está, né, o Conselho Federal ele fez uma promoção no valor de R$390, você entra lá no site, já está lá tudo muito explicadinho, você paga os R$390 e automaticamente você zera. Ah, eu estou mais de 10 anos, 20 anos, 30 anos sem pagar a ordem. Você vai pagar os R$390 e você vai adquirir a sua nova carteira no papel moeda, que agora é um papel moeda, é um papel cédula. O benefício de você voltar para a ordem, né? São vários benefícios, inclusive está tudo lá no site, muito explicado. Temos um clube de benefícios para você, músico. Não sei se você sabe, mas vou deixar muito bem explicado para você o seguinte:
Quando você adquire a sua carteirinha da Ordem dos Músicos, você tem aquele sonho de viajar para o exterior, para fora do país, para os Estados Unidos, conseguir um Gibson, trazer o seu Gibson no violão, que é o meu sonho de consumo, de trazer, exportar esse violão. E você, quando chega aqui, você paga uma carga tributária muito cara. Você sabia que você, sendo um músico, estando com a sua carteirinha em dia, você não paga essa carga tributária? Porque é o seu instrumento de trabalho. Então você não paga na alfândega aquele imposto. Você vem com o seu instrumento normalmente. Vale a pena você ser músico hoje, porque você tem uma ordem, tem uma diretoria que é a favor de você músico. A gente briga por você com o corpo jurídico, com o clube de benefícios, com toda assistência. Eu quero me aposentar como músico. É só entrar em contato com a gente. Lá no site, no nosso site, tem um QR Code que é diretamente que fala com o presidente direto. E até um ponto interessante esse tópico que você trouxe da aposentadoria, porque é justamente um reconhecimento da atuação, sim. é um reconhecimento de Da todo o classe. trabalho da classe que executou, é claro, por muitos anos, para já estar pensando em Sim. aposentadoria, e que é muito significativo para essa categoria que, por grande parte da história, agora não falando apenas da Ordem, não falando apenas do Brasil, sempre foi tido como uma pessoa que tinha um trabalho um pouco menos válido que os Sim, outros, vamos dizer assim. sim. Sempre foi uma categoria muito, a gente pode dizer, marginalizada, não no sentido de marginal, Sim. mas no sentido de que não foi dada tamanha importância. Sim. Então, tendo esse apoio, tendo essa possibilidade de aposentadoria por meio da Ordem, a gente vê que é um trabalho de reconhecimento por toda a categoria. Não só as pessoas que estão atuando agora, mas todas as pessoas que já atuaram e continuam atuando. Exatamente, Hugo. E o que eu vou falar sempre. Essa nova gestão da Ordem dos Músicos, irmão, a gente está lá para oficializar essa parceria da Ordem dos Músicos, sabe? De eu ter vindo aqui essa semana, da gente estar a Ordem dos Músicos perto do músico, esse programa que a gente está fazendo com o músico, eu acho que é isso. Eu sou uma pessoa, né, que eu sou formado em administração, bacharel em administração e relações públicas. E quando a galera que trabalha comigo, que já me conhece, eu não sou o presidente de ter que estar atrás do gabinete. Não, eu quero ir atrás do músico. Então, se você for ver nas minhas redes sociais, na rede social da Ordem dos Músicos, eu estou indo lá entregar moção por Alexandre Pires, por o Xande Pilares, mas para aquele cantor também, que ele está ali no barzinho, que ele não é reconhecido. Só de eu entregar um panfleto para ele, falar que assim, olha, você sabia que existe a Ordem do Músico, que é para você músico, é credenciado, que é um sonho de você ter uma carteira da Ordem do Músico, para falar para você. Aconteceu um fato inusitado lá no Rio de Janeiro, que foi um choque de ordem, né? Na orla de Copacabana, em toda a orla da Zona Sul. Então, eu tive que mandar um ofício para o prefeito falando assim, não vou aceitar que isso seja batido de frente com o músico. Porque eu fui até indagado, mas porque a gente tem a imagem do Tom Jobim. Tom Jobim era o quê? Músico. No Rio de Janeiro você tem a cidade do samba, a cidade do pagode, a cidade do choro, a cidade do MPB, da Bossa Nova. Então, como é que eu vou banalizar aquele cara que está ganhando o pão dele cada dia? E eu fui mostrar para ele o seguinte, no momento que você tem a sua carteira da Ordem dos Músicos, você é credenciado, o presidente vai lhe brigar por você. Eu mesmo vou de frente com o prefeito brigar por você. Eu não vou mandar assessor, eu mesmo vou brigar por você. Não, não pode. E outra coisa, é uma autarquia federal. Nós carregamos o brasão da República. Nós somos feitos sobre lei. Então, o músico, ele tem um aparato federal sobre você. Perfeito. E, Thiago, para a gente poder finalizar, que o nosso tempo já está acabando, a gente precisa destacar um outro ponto que eu acho que é o ponto que é mais importante e mais significativo desse contato entre os músicos e essa administração, que é que além de presidente, ter suas formações, você também é um músico, não é mesmo? Sou músico formado, né? Conforme falo, na minha humildade, violão, teclado, pouquinha coisa. Já toquei muito tempo, né, com alguns padres conhecidos na música católica, que eu venho do berço católico, né? Então, sou oriundo da classe religiosa, né, da classe católica. Perfeito, um ponto muito significativo porque justamente não é uma pessoa externa, é justamente uma pessoa da categoria, Sim. Trabalhando para a categoria. Sim. É um ponto interessante da gente destacar. Thiago, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer conversar com você e, é claro, destacar a atuação da Ordem dos Músicos do Brasil. Eu agradeço a você, Hugo, e a toda a TV, a toda a equipe da TV Correio da Manhã. Um forte abraço. Qualquer coisa que vocês precisarem, entre lá no nosso site da Ordem dos Músicos, entrem em contato direto com o presidente, que o presidente vai estar à disposição 100% de vocês. Deus abençoe.
Perfeito, Thiago. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate. Dessa vez estamos aqui ao vivo com o Breno Sanches, que veio conversar mais um pouco com a gente sobre a Escola de Música Santa Cecília. Sempre uma figurinha carimbada aqui no Correio Petropolitano Debate. E hoje a gente vai falar sobre outros estilos musicais, mais especificamente sobre dois. Boa tarde, Breno. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde. Tudo bem? Seja bem-vindo ao programa, Obrigado. seja bem-vindo ao Correio Petropolitano Debate e aqui a TV Correio da Manhã. Obrigado Hoje- pela recepção. Hoje a gente veio falar sobre um instrumento musical que não é tão comentado, né? Não é um dos principais instrumentos musicais que a gente acaba tendo no dia a dia, porém ainda é muito atrelado à nossa cultura brasileira. Sim, Mas com certeza. isso é assunto para daqui a pouco. Antes, queria que você se apresentasse para o nosso público. Bom, vamos lá. Eu sou Breno Sanches, eu tenho 25 anos e sou professor de acordeon na Escola de Música Santa Cecília. E Breno Sanches tem muitas vertentes, né? Sou aluno de Direito na Universidade Católica de Petrópolis, tenho meu trabalho também na Câmara Municipal e, além disso tudo, ainda sou músico, sanfoneiro. E acompanho alguns artistas, como por exemplo o Fred Point, no sertanejo. Tenho a banda de forró também, que toca bastante nessa época que a gente está chegando da festa junina. E basicamente é isso aí que eu tenho para me apresentar no momento. Perfeito, Breno. Queria justamente falar sobre essa carreira musical, sobre essa sua história com o acordeão. Queria que você explicasse pra gente quando que esse instrumento musical surgiu na sua vida. Então, ela foi a mais recente que apareceu na minha vida, porque eu comecei com a música nos meus 14 anos de idade, com o violão, com a guitarra. Acho que todo mundo começa por aí, né? E comecei pelos instrumentos de corda,
estudei uns 3 anos, talvez 4, e apesar de ter me aprofundado bastante, ter ido muito bem, acabei evoluindo bastante, ainda não era o que eu queria, não era o que eu buscava dentro de mim. Eu tenho uma raiz muito forte do interior, da minha família toda da roça lá no Espírito Santo, e desde criança sempre fui apaixonado por sertanejo. Então, como eu tocava instrumento de corda, eu também acabei tentando saber se era viola caipira que eu queria. Toquei viola caipira, mas ainda não era. E aí, no meu aniversário de 20 anos, eu pedi emprestado a sanfona de um tio meu, que ele toca um pouquinho, dá uma arranhada, e pedi emprestado para ele. E a partir disso, eu comecei eu mesmo pegar a sanfona dele sozinho, aprender. E foi paixão à primeira vista, realmente foi uma coisa assim de louco. Fiquei fissurado nesse instrumento e não larguei desde então. Depois devolvi a sanfona para ele, dei um jeito de comprar a minha. E essa aqui eu acho que já é minha quinta sanfona já desde então não parei. Muito interessante como também as experiências que eu tive com a viola caipira, o violão e a guitarra me ajudaram, porque por não ter tido professor aqui em Petrópolis, não ter tido ninguém que pudesse me auxiliar, me guiar nesse caminho, tudo que eu aprendi de teoria musical, nos outros instrumentos, eu consegui utilizar para aprender sozinho a me guiar nesse novo instrumento e, pô, nenhum arrependimento, só gratidão por ter conseguido encontrar esse instrumento na minha vida. E hoje tá feliz de tocar o que eu gosto, as músicas que eu gosto, o instrumento que eu gosto. É muito, muito gratificante. Perfeito, Breno. Até um tópico legal da gente destacar é que você falou que começou primeiro nos instrumentos de corda, começou na guitarra, no violão, e depois utilizou um pouco desse conhecimento que você teve nesses instrumentos para a sanfona. A gente pensa, são instrumentos muito distintos, mas ainda assim a questão da teoria musical é toda relacionada a toda a música, não Sim, é exclusiva de um exatamente. único instrumento, não é mesmo? Exatamente, exatamente. A teoria musical nada mais é do que você escrever o que é a música de fato. E quando você entende, por exemplo, a formação do acorde, as escalas, como que funciona o intervalo das notas, e você só pega e aplica de um caso para o outro. Então fica mais fácil. Você aprendeu um instrumento e aprendeu a teoria a partir daquele instrumento, qualquer outro que você vai pegar vai ser muito mais fácil. E assim, a única coisa que eu acho que não deve ter muita. Claro que ajuda na questão rítmica, né? Mas que não deveria ter muita influência é a bateria, que realmente a bateria não tem muita coisa a ver, a não ser a questão rítmica, né? Você ter o tempo da música. Mas quando você pega instrumentos de corda, instrumentos de tecla, acaba ajudando, sim, auxiliando muita coisa. Muito mesmo. Perfeito, Breno. E um outro tópico que você comentou foi que você começou a ter esse contato com o acordeon ali com 20 anos de idade. E agora você com 25, então nesse curto intervalo de 5 anos, você saiu da pessoa que teve o primeiro contato para já ser professor aqui na Escola de Música Santa Cecília. Queria que você contasse como é que foi essa transição de a pessoa que estava começando a aprender a pessoa que já está ensinando para os outros. Bem bacana esse tópico, porque quando eu fui procurar, não tinha ninguém aqui na cidade ou na região que pudesse ensinar. E então eu tive que buscar, através, claro, da teoria que eu já tinha aprendido, mas não iria aprender tudo sozinho com o que eu sabia, com outros instrumentos. Então eu acabei tendo que assinar cursos também na internet. Por exemplo, tem muitos sanfoneiros profissionais, como o sanfoneiro do Gustavo Lima, Gustavo Beltrão. Ele tem cursos onde ele ensina, e eu fui me especializando, me aprofundando através desses cursos online, Maisena, vários sanfoneiros profissionais, e isso foi me ajudando a desenvolver, evoluir, até o momento em que a escola de música me procurou. Eu já estava tocando com o Fred Pontes, o artista aqui da cidade,
E a escola de Santa Cecília me procurou para saber se eu me interessava em dar aula. Eu entendi aquilo como uma missão de, por mais que eu não seja, naquele momento eu pensei, por mais que eu não seja a pessoa mais experiente do mundo, mais apropriada, não tem ninguém, não tem ninguém que ensine. Então, se eu puder, o pouco que eu sei, eu puder ajudar, eu vou fazer a minha parte. E assim foi, eu consegui aprender também a ensinar, é uma coisa muito interessante, porque você saber é uma coisa, agora você passar para uma outra pessoa aquilo que você sabe é muito diferente, né? Então, acabei. Eu sinto um sucesso pessoal muito grande nisso, de ter conseguido passar meu conhecimento para várias pessoas no decorrer dos anos. Se não me engano, já tem 2 anos e meio, 3 anos que estou na Escola de Música do Cecília, e já passaram algumas pessoas durante esse caminho que, pô, conseguiram ir bem longe com a minha ajuda, sabe? Eu fico muito feliz. Criança, principalmente, eu fico muito feliz de ver como uma simples ajuda, um guia da minha parte pode fazer diferença na vida de outras pessoas, né? É um tópico muito importante mesmo, justamente porque a pessoa consegue ter uma base, a pessoa consegue procurar e a pessoa consegue se interessar, mas também porque é complicado você se interessar sobre algo e não poder se aprofundar, não ter o Exatamente. meio de ter esse acesso. Para você, no caso de uma pessoa um pouco mais velha, nesse sentido, na comparação com a criança, tem todo o contato com a internet, os cursos virtuais, mas para uma criança é muito mais complicado reter a atenção e ter É, todo esse ponto. Então, essa experiência presencial é muito benéfica para as crianças nesse sentido, porque elas realmente conseguem acessar esse mundo que você está permitindo para elas, não é mesmo? exatamente, exatamente. Criança tem esse problema de manter a atenção, né? Manter o foco. E por isso a importância de ter aula presencial. Principalmente para corrigir alguns erros também que às vezes a gente acaba vendo na internet e acaba pegando alguns vícios e pessoalmente ali, até na aula presencial, a gente consegue corrigir tudo isso. E é muito bacana porque a criança ela tem o tempo que hoje eu não tenho. Hoje eu vou para a faculdade de manhã, trabalho de tarde, de noite eu saio para tocar. Eu não tenho tempo para pegar e ficar 6 horas, 8 horas estudando um instrumento. Se eu tivesse, pô, seria uma maravilha. Mas a criança tem. Ela sai do colégio, ela almoça e depois fica livre. Então, ela tem essa oportunidade de estudar e se aperfeiçoar. E quando chega na minha idade, ela já vai estar lá em Goiânia, já vai estar onde ela quiser. Ela tem todo o tempo do mundo para se dedicar. Então, é muito legal você plantar essa sementinha em quem tem a oportunidade de fazer disso o que hoje eu não posso mais, entendeu? Eu acho isso muito bacana. Perfeito, Breno. E só para a gente poder finalizar esse tópico, queria que você falasse um pouco sobre como é que está sendo a aceitação e a procura da população justamente a esse curso. Então, engraçado. Ou a procura vem de crianças de 10, 11 anos, que eu acho que acabou virando um pouco de febre nas redes sociais, né, no TikTok, no Instagram, e elas acabam procurando, achando interessante. Ou então de pessoas já muito, muito velhas, com 70 anos, mas não tem um meio termo, né? É muito difícil. Poucos alunos meus têm seus 20, 30 anos, a maioria ou está nos 70 ou nos 10 anos de idade. E esse de 70 porque já viram seus pais, seus tios, seus avós, tiveram contato com essa cultura, essa raiz, seja do sertão nordestino, seja do sertanejo, né? Ou até hoje eu não tive ninguém em contato do sul, mas a sanfona ela traz tanto esses públicos que têm a raiz cultural do Nordeste, onde ela é chamada de sanfona, ou aqui do centro, do sertanejo, onde ela é chamada de acordeon, e lá no sul, onde é chamado de gaita também, o gaiteiro. A sanfona ela é um símbolo muito emblemático em todas essas regiões, sabe? E as pessoas que têm esse apego, esse carinho, acabam procurando.
mas não é tanto quanto outros instrumentos que a gente vê. A guitarra, por exemplo, um instrumento muito popular. A diferença é que quem procura se apaixona. É uma coisa muito interessante. Dificilmente a pessoa abandona os estudos, né? Acaba se apaixonando mesmo. Perfeito, Breno. E agora, para a gente poder finalizar a nossa entrevista, é claro, as pessoas estão vendo aqui o acordeon, a sanfona, mas podem não lembrar qual é o som dela. Então, pedir para você nos dar uma palhinha, que já Claro. está tudo organizado. Com certeza. Aproveitando que está chegando também a época de festa julina, nosso arraiá. Seria muito interessante a gente tocar um forrozinho. Exatamente. Justamente para aquecer a lembrança do público. Com certeza. Vamos lá. O sangue que corre em mim sai da tua veia. E veja só, você é a única que não me dá valor. Então por que será que esse valor que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada. Então melhor ter nada e lutar pelo que eu quiser. Ei, mas pera aí, ouço forró tocando e muita gente aí. Não é hora pra chorar. Porém não é pecado sem falar de amor. Eu canto sentimento, seja ele qual for. Me leve onde eu quero ir. Se quiser também pode vir. Escuta meu coração que bate no compasso das zabumbas de paixão. Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer. Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer. Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver que fala mansa faz milagre acontecer. Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver que Breno Sanches faz milagre acontecer. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por essa Obrigado. apresentação, né? Essa famosa palhinha. E é muito bom a gente já começar a relembrar e a aquecer esse sentimento do arraiá, o sentimento do certeza. forró, que já está chegando a época, a gente já está do meio para o final de maio e daqui a pouquinho, como você disse, já começa esse período das festas juninas e julinas. Já está chegando e espero que possa contar também com vocês aqui da TV. Obrigado pela recepção, mas que nesses shows que a gente vai ter, vocês estejam presentes lá também. Vai ser um prazer enorme. Tudo que vocês precisarem, eu estou aqui à disposição. Tá? Contem comigo também. Perfeito, Breno. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Foi um prazer te receber e, é claro, falar um pouquinho mais sobre música. Obrigado. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora,
Aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta com a parte de entrevistas aqui do Correio Petropolitano Debate e hoje, a convidada de hoje é a cirurgiã dentista Kátia Nassif Blanc. Kátia, uma boa tarde para você, seja bem-vinda aqui ao Correio Petropolitano Debate e eu queria que você se apresentasse para o nosso público. Meu nome é Kátia, né? Sou cirurgiã dentista, capacitada no sono, sou professora da Unifase. Kátia, eu queria primeiro saber qual é a relação da odontologia e do tratamento do sono. Muitas pessoas procuram para tratar o sono, às vezes um psicólogo, um psiquiatra e às vezes até um neurologista, né, dependendo do caso. E qual é a relação da odontologia e sono? Então, poucas pessoas realmente sabem, né, que o dentista também trata o sono. Na verdade, o tratamento ele é multiprofissional, né? A gente assim, monta uma equipe e cada um tem sua função, uma não mais importante do que a outra, né? E como dentista, a gente pode colocar aparelhos intraorais, que um deles, que é o mais conhecido, que é você provoca um avanço da mandíbula, liberando assim as vias aéreas superiores. E dentro dessa parte técnica, eu queria saber em relação, a senhora falou que é professora, eu queria saber em relação à atualização do curso que está acontecendo lá na Unifase, a senhora é professora lá, qual a importância dos dentistas, dos cirurgiões dentistas se especializarem nisso? É um assunto que tem crescido ao longo dos últimos anos, como você falou, não é todo mundo que sabe sobre essa relação, então qual a importância da especialidade nesse caso, dos profissionais se especializarem? Então, nós como dentistas, a gente tem uma ligação muito próxima mesmo dos pacientes, né? A gente tem a oportunidade de fazer uma avaliação tanto da parte esquelética, né? Crânio-facial, como também da cavidade oral. Então, a gente consegue fazer uma triagem desse paciente e encaminhá-lo para um diagnóstico que é sempre feito pelo médico, né? E após essa avaliação do médico, se for uma indicação para um tratamento com o dentista, ele volta para a gente e muitas vezes a gente associa também o tratamento com uma fonoaudióloga ou às vezes com uma psicóloga, com fisioterapeuta. Então, assim, como eu disse, ele é bem multiprofissional mesmo. E você falou sobre o avanço da mandíbula, né, na resposta anterior. Eu queria saber, em relação, por exemplo, a pessoa às vezes desde cedo usa aparelho, né? Aparelho fixo, aparelho móvel. Isso pode ser consertado com o aparelho móvel, o sono, nesse caso que você falou do avanço da mandíbula? Não, então, nós também temos a situação, como você falou, né? O paciente usa um aparelho fixo. Ele pode até fazer um preparo cirúrgico, tá? Que muitas vezes o tratamento da apneia do sono,
e é até assim, um tratamento bem efetivo quando você faz a cirurgia, né? Tanto só de avanço de mandíbula ou bimaxilar, né? De maxila ou de mandíbula. Então, muitas vezes a gente coloca o aparelho fixo como preparo para essa cirurgia, né? Isso é uma das formas da gente tratar, né? E, claro, também o avanço com a IO, também temos a disjunção também que a gente faz do palato. Tudo isso sempre com o objetivo de desobstruir, né? De liberar a passagem de ar mesmo. E dentro dessa questão da obstrução, né, que é a apneia obstrutiva do sono, queria que você explicasse um pouco sobre isso. Qual é o principal efeito? É o ronco? A pessoa tem mais dificuldade para dormir? Como é que funciona? Então, o ronco, é até importante você falar sobre isso, que muitas pessoas pensam que o ronco é inofensivo, né? Que ele só incomoda o parceiro. Mas já se sabe que um paciente que ronca hoje é um possível paciente que possa ter a apneia do sono futuramente, né? Então, o paciente que tem apneia, ele tem uma obstrução das vias aéreas, provocando, assim, uma diminuição do fluxo respiratório. E na apneia mesmo, propriamente dita, essa redução do fluxo se dá de 90% ou mais. E existem outras situações que podem causar no paciente? Claro, você falou em relação que o ronco parece que só atrapalha, né, o parceiro, a pessoa que está junto ali dormindo com a pessoa. Existem outros efeitos que podem causar, no caso da apneia, que podem ser tratados, né, pelo dentista? Sim, então, o otorrino é um grande parceiro para a gente no tratamento, né? Muitas vezes a gente realmente, o médico de escolha do dentista, normalmente, é o otorrino, porque ele faz uma avaliação dessas vias aéreas, né? Muitas vezes, quando criança, já faz a adenomidelectomia, né? Então, algumas vezes, até quando chega na fase do adulto e o paciente tem apneia, muitas vezes ele também faz a remoção das amígdalas para ajudar nesse tratamento. Então, o volume de língua, muitas vezes a pessoa tem a língua mais volumosa, né, que a gente chama de macroglossia, mais posteriorizada, então, por isso também quando você avança, né, quando não é um caso cirúrgico, né, pelo otorrino, então a gente avança para desobstruir, né, como eu falei anteriormente. Então, assim, a gente trabalha muito, muito próximo mesmo do otorrino. Não sei se eu respondi. Sabe? Você falou dos otorrinos, citou outros médicos. Qual a importância de fato dessa integração, né? O paciente às vezes vai em um médico, ele às vezes nem sabe se é aquele médico, né? E no caso até dessa relação do sono com o dentista, muita gente não conhece, eu, por exemplo, não conhecia, lendo sobre você que eu aprendi. Então, qual a importância da integração dos médicos com o cirurgião dentista? Como é que funciona isso? Então, algumas vezes o paciente, né, como você mesmo disse, procura diretamente o médico, né? E o médico vai avaliar, vamos dizer, que procurou um otorrino. Aí o otorrino viu alguma possibilidade cirúrgica ali, vai ser, se o paciente estiver de acordo, vai ser a nossa primeira escolha. A partir dali, e também para que a gente tenha um diagnóstico, é importante a gente falar que o paciente tem que passar por um exame que chama-se polissonografia. E que o padrão ouro é que se faz no hospital, que é a polissonografia tipo 1. Então, a partir dali, ele está lá em contato com o otorrino e o otorrino vai avaliar a polissonografia, vai fazer o exame clínico, né? E algumas vezes também tem outros exames também que ele faz, que ele consegue realmente visualizar, né? As vias aéreas, vamos dizer, por uma câmerazinha. E aí, a partir daí, se ele identificar que não é cirúrgico, a gente pode também ter uma indicação do CPAP, não sei se você já ouviu falar, não, que é um aparelho de pressão, que entra uma pressão positiva, né, pelas vias aéreas, e aí você desobstrui dessa forma. Forma como se fosse uma tala, assim, sabe, de ar, né? E aí você consegue a desobstrução dessa forma. Então, o CPAP é o padrão ouro, ele é sempre a primeira escolha, né? Quando não é um caso cirúrgico, entra o CPAP, ou quando o paciente também não quer fazer a cirurgia. E aí, sendo assim, se o paciente tem apneias graves, é sempre o CPAP, mas quando o paciente tem apneias leves e moderadas, aí é onde entra o cirurgião dentista. Que aí, essas apneias leves ou moderadas, a gente pode tratar
né? Como eu falei, de alguma forma, como foi citado aqui anteriormente, ou até mesmo quando o paciente tem apneia grave, mas tentou usar o CPAP e não se adaptou, ou simplesmente não quer usar o CPAP, mais importante é a gente buscar mesmo pela qualidade de vida do paciente, né? Então, aí, vamos dizer assim, a Academia Americana do Sono preconiza que melhor um tratamento com aparelho intraoral do que nenhum tratamento. E aproveitando para falar, o ronco primário, como a gente falou inicialmente, ele parece, né, inofensivo, mas ele incomoda, né, e é um possível paciente a uma futura apneia, né? Então, o ronco primário também é indicação de aparelho intraoral. Então, as principais indicações para o tratamento com o cirurgião dentista: ronco primário, apneias leves e moderadas e apneias graves quando o paciente não quer ser tratado através de procedimento cirúrgico ou CPAP. E dentro disso tudo que você falou, né, eu queria que você falasse um pouco sobre o curso de atualização que a Unifase está fazendo. Então, é um curso de imersão em odontologia do sono para quem tem interesse em começar a trabalhar nessa área. Porque, assim, é uma área que, infelizmente, a gente não tem esse conteúdo na faculdade, né? Então, isso é até um lado bem legal, né, da Unifase, que está se preocupando em trazer. A gente, ano passado, já trouxe um evento da Academia Brasileira do Sono, em março do ano passado, e esse ano trouxemos novamente. Fizemos agora a Semana do Odonto também com o tema do sono. Então, assim, a Unifase está bem preocupada em trazer esse conteúdo de alguma forma para os alunos, né? E é onde entra o curso de imersão, né? Só que o curso é para graduados, né? E a gente, assim, são 3 dias de curso, a gente tem um conteúdo teórico e tem uma parte prática também. Nesse conteúdo teórico, a gente dá, assim, um conteúdo básico, vai ter também aula com o otorrino, também otorrino do sono, né? E seremos outras 3 dentistas, né? E teremos a parte prática, que é onde o aluno vai ter a oportunidade de instalar, manusear, ajustar o aparelho intraoral. E dentro dessa Semana do Sono, teve a Semana da Odontologia também na Unifase. Como é que tá a procura, né, de fato, dos dentistas, dos cirurgiões dentistas, procurando essa especialidade? Tem muita gente interessada. Você falou que não é um assunto discutido na faculdade, né, o que é um pouco até preocupante, dependendo do ponto de vista. Como é que está a procura? Tem muita gente atrás ou pouca gente está sabendo ainda? Então, eu tenho recebido muitas mensagens e como você falou, né, depois do evento, assim, desperta assim, um grande interesse, sabe? Nos colegas em buscar mesmo por mais conhecimento, né? Porque a gente traz pessoas, assim, colegas de várias especialidades, né? Que colocam ali a importância mesmo, né? Da gente ter esse olhar para o sono no consultório. E mesmo que o cirurgião dentista não queira, assim, fazer a imersão, não queira se inserir mesmo, né, ao tratamento, né, começar a tratar os seus pacientes, é importante que ele saiba ter esse olhar, que ele saiba triar esse paciente e, a partir dali, encaminhar para um dentista capacitado, encaminhar para um especialista no sono, né? E essa questão da especialização, a integração, né, que você falou dos médicos encaminharem para o dentista, você acha que os médicos hoje eles têm essa visão ou você acha que isso está mais dentro da odontologia? Então, o médico do sono, sim, mas não são todos os médicos que têm acesso a essa informação. Mas os médicos formados no sono, sim. Então, deixando claro que para o dentista não é uma especialidade, é uma capacitação seguida de uma certificação. E para os médicos, sim, algumas especialidades conseguem ter uma subespecialidade que seria do sono, né? Os otorrinos, os neurologistas, como você falou, os pneumos, os psiquiatras, né? E agora, mais recentemente, os cardiologistas. Mas a gente trabalha muito próximo também dos psicólogos, né? Quando a gente tem um paciente que tem, por exemplo, insônia associado à apneia do sono, que tem até uma nomenclatura, chama-se COMISA, né? Poucas pessoas sabem também. E assim como o fisioterapeuta, que ele tem que estar sempre à frente do tratamento com CPAP.
E, além do sono, né, existem outras áreas que o dentista, o cirurgião dentista, que é o caso da senhora, ele pode transitar fora a questão do tratamento do sono, que aquelas áreas que, por exemplo, vamos dizer, algo cardiovascular, que muitas vezes a população não sabe, né? Então, existem outras áreas que o dentista geralmente pode, fora a saúde bucal, obviamente, que o dentista pode ajudar? Não, então a gente já tratando a apneia, a gente ajuda de certa forma, né? Porque tem uma relação muito íntima da hipertensão arterial, né? Com o paciente de apneia. Muitos problemas cardiovasculares também, pacientes com arritmia, pacientes que infartaram. Muitos desses pacientes são pacientes com apneia não diagnosticada, né? Não tratada. E um dado interessante, nós temos 936 milhões de pessoas no mundo com apneia do sono, ou seja, um terço tem um estudo recente em São Paulo que mostrou que um terço da população de São Paulo tem apneia do sono, 80% dessas pessoas não diagnosticadas, e a maior parte deles são homens obesos, com uma idade mais avançada, sendo que as mulheres na menopausa chegam perto desse índice, sabe? Então, a gente não atua diretamente, mas de uma forma indireta, né? Quando você trata a apneia, né? Pacientes diabéticos, pacientes com refluxo, pacientes com bruxismo, né? Que é muito comum, assim, vamos dizer assim, é muito comum vocês conhecerem sobre o bruxismo, né? E existe também uma associação do bruxismo com a apneia do sono. Entendi. Realmente esse dado, essa questão de... Não sabia, né? É bom saber, até para a população saber, né? E eu imagino que essa questão de tratar a apneia é igual a atividade física, né? Você trata uma coisa que previne outras, né? Sim. Então, por isso a importância disso. Com certeza. E agora, para a gente voltar a falar em relação ao curso de atualização lá que a Unifase está promovendo, quem pode participar? Como é que faz para a pessoa se inscrever? Como que vai acontecer? Então, é um curso de pós-graduação, né? Infelizmente, porque os alunos têm bastante interesse em participar, mas será mesmo para graduados, né? E tem no site da Unifase, tem ali tudo explicadinho, né? Tem uma parte ali do link, né, para as inscrições. E o curso vai acontecer agora, em julho. E a gente está bem animado. Bom, Kátia, tomara que vá muita gente participar desse curso de pós-graduação. Obrigada. E tomara que as pessoas passem a entender a importância do tratamento, né, da apneia do sono. A gente sabe, muito, como você falou, né, muita gente tem e nem faz ideia, né? Sim. Então, primeiro, te agradecer a participação aqui no Correio Petropolitano Debate. Tem algo a mais para falar em relação ao curso, a apneia? Não, é isso. Agradeço realmente a oportunidade. Assim, gostaria que os colegas, né, enxergassem que é possível que em cada 3 pacientes que você recebe no seu consultório, tenham apneia do sono. Então, isso é muito importante a gente investigar, né? O sono é fundamental para a saúde, né? Se eu começar a falar aqui, é muita coisa realmente. Para um bem-estar físico e mental, né? O sono é realmente essencial. Com certeza. Kátia, muito obrigado pela sua presença aqui. Agradeço. O Correio Petropolitano Debate vai se encerrando e até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.